Oi, meu nome é Marina Batóquio, eu sou estudante de Biologia do quarto ano, a minha orientadora é a professora doutora Josiane Vignoli. O meu trabalho foi sobre a produção e purificação de fenazinas e quinolonas de Pseudomonas aeruginosa PaO1. As fenazinas são metabólitos secundários, redoxativos, nitrogenados, aromáticos e heterocíclicos sintetizados por Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas produz mais de uma substância fenazínica, e a literatura sugere que elas podem ser potentes antioxidantes e também potentes anti-inflamatórios. A diversidade biológica dessas moléculas pode variar de acordo com a natureza e a posição dos substituintes no anel heterocíclico, levando a diferença nas propriedades químicas. E aí então eu trouxe uma imagem para ilustrar isso melhor da estrutura das fenazinas. A produção delas tem expressão de genes regulada por um mecanismo de comunicação entre bactérias, chamado quorum sensing. Esse sistema de comunicação, quorum sensing, é vinculado à densidade populacional das bactérias e é constituído por duas classes de moléculas sinalizadoras, do tipo homosserinolactonas e as quinolonas. A 2-epitil-3-hidroxil-4-quinolona é também conhecida como Pseudomonas quinolone signal, a PQS, que é a molécula de interesse nesse trabalho. As quinolonas também têm um papel central na infecção do hospedeiro. Ela vai atuar tanto na expressão de fatores de virulência da bactéria, como modulando a resposta do sistema imune do hospedeiro. Os objetivos do meu trabalho foram produzir fenazinas e quinolonas e extrair e purificar essas moléculas produzidas por Pseudomonas aeruginosa. Referente à metodologia, a produção das fenazinas foi feita por meio de fermentação submersa, contendo sais, glicerol e caseinato de sódio. A das quinolonas foi a mesma fermentação submersa, mas sem o caseinato de sódio. Já a extração das fenazinas foi feita por meio de clorofórmio e a de quinolonas por acetato de etila. Para a purificação foram usadas sequências de técnicas cromatográficas e para a identificação dos compostos, o revelador de ácido sulfúrico e luz UV. Essa imagem representa a cromatografia em camada delgada analítica de cada etapa até a obtenção dos compostos purificados. Então, aqui, observando, em A, a gente vai ter o extrato bruto orgânico nos pHs 11 e 6, revelado com ácido sulfúrico. Já em B, é sob a luz UV. Em C, a gente tem a purificação por CCD preparativa do extrato de pH 6, que tem as três frações aqui separadas que estão enumeradas. Em D, a gente tem a CCD analítica da CCD preparativa para essas frações 1, 2 e 3, revelada com ácido sulfúrico. Em E, é sob a luz UV. Em F, por último, é a dissolução fracionada com metanol da fração 3, que foi a de maior tamanho, proveniente da CCD preparativa. Essa análise sugeriu a produção de compostos fenazínicos, porque a gente conseguiu ver pigmentos, compostos pigmentados, que são característicos dessa classe de molécula, e o composto de maior abundância indicado é o de cor amarela no pH 6. O extrato indicado foi o escolhido para purificação por cromatografia em camada delgada preparativa, e em C a gente pode observar essa separação de compostos de cor alaranjada, avermelhada e a amarela. Então, a gente constatou que a purificação melhorou mesmo a separação, tornando as diferentes moléculas mais concentradas. E falando um pouco agora das quinolonas, os extratos brutos orgânicos, contendo elas, também foram analisados por CCD analítica, E a gente observou a presença da molécula PQS no 3º e no 9º dia de cultivo, resultando então que esses são os melhores tempos de cultivo para encontrar essa molécula. Para concluir, a produção foi mais eficiente para a síntese da fenazina amarela e o processo de purificação foi eficaz. Já para as HQs, a produção foi adequada, mas as técnicas de purificação precisam melhorar. Deixo meus agradecimentos ao EL, ao Laboratório de Bioquímica, ao CNPq pelo apoio financeiro, à minha orientadora Josiane Vignoli e à doutoranda Camila, que me acompanhou durante o projeto. Muito obrigada!